Olá, filhos e filhas, vamos dar início a mais uma aula do módulo de Sociologia, dessa vez com o tema Cultura, Etnocentrismo e Relativismo. Vamos lá? Para dar conta desse tema, tão amplo, nós vamos fazer um recorte e vamos passar por 3 pontos, tá? Cultura no senso comum, cultura no sentido antropológico, etnocentrismo versus relativismo. E aí eu gostaria de iniciar essa aula apontando aqui para vocês um pedido de ajuda, de uma garota que vai às redes sociais afirmar que a família do namorado dela não tem cultura e, em razão disso, ela pede ajuda. Vamos lá? Vamos ver como é que ela expressa, portanto, essa noção de cultura que nós vamos problematizar na aula de hoje. Gente, a família do meu namorado é sem cultura, né? Sem cultura. Para não dizer outra coisa, não gosto da família dele, mas ele não sabe. Nem há lugares onde ele o chamam, porque me sinto deslocada. Eu gosto de gente com educação, né, que saiba falar, comer direito, né, sem aquelas piadinhas que a gente, né, dá risadas por educação. Agora me chamaram para uma festinha que vai ter. O pior é que eu não curto esse pessoal, na verdade eu odeio, né? Acho que eles são sem educação demais, até o modo de falar. O que, que eu faço, né? Essa garota, portanto, né, ela traz um conceito de cultura que acho que é importante a gente iniciar a aula de hoje com essa noção. Ela apresenta, portanto, filhos e filhas, o conceito de cultura no senso comum, que é materializado naquela famosa frase, né? Fulano não tem cultura, tá? Quando ela fala que o fulano não tem cultura, ela está, na verdade, tratando a cultura como algo relacionado a acesso à educação formal, tá, filhos? Sob essa ótica, a cultura ela serve para classificar e, portanto, discriminar pessoas. Um exemplo disso seria uma pessoa nascida em São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo, ao se referir aos nordestinos como pessoas que não têm cultura, né? Ou que são todos analfabetos. Tá, filhos? Então, resumindo, a ideia de cultura que a garota traz, né, na sua solicitação de ajuda às redes sociais é a cultura no senso comum, e ela estaria sendo usada para discriminar indivíduos e grupos, servindo como instrumento de julgamento e, portanto, como uma possível ação preconceituosa e, portanto, etnocêntrica, tá, filhos? Que é uma noção que nós vamos ver a partir de agora também. Tá? Então, ao se usar, filhos, o termo sem cultura, né, no senso comum, ou seja, no sentido de falta de acesso à informação ou saberes, entre aspas, sofisticados, pode-se cair num erro de, por exemplo, considerar que povos indígenas no Brasil não têm cultura, o que seria, portanto, um equívoco. Né? A imagem, portanto, traz garotos da comunidade do Açuri a participantes dos Jogos de Povos Indígenas aqui em Parauapebas, no Pará, em 2009. Então, o termo cultura que vai, portanto, né, nos guiar nas aulas a partir de agora é o conceito de cultura no sentido antropológico, tá? Lembrando o que é cultura, né? Lembrando, portanto, o que é antropologia, né? Que é o estudo das culturas humanas, né? Em suas diversidades, tanto históricas quanto geográficas. E a antropologia ela foi muito importante ao descobrir que aquilo que nós pensávamos como ser natural em nós na verdade, é cultural, né? O menor de nossos comportamentos, nossos gestos, mímicas, posturas, reações afetivas, né? Não tem realmente nada de natural e, portanto, nada de biológico, tá? As formas de andar, de sorrir, de encontrar, de se emocionar, tá? De comemorar e de tantas mais, elas existem em todas as sociedades que têm conhecimento, mas os modos pelos quais elas são manifestadas, elas ocorrem dependendo, portanto, da cultura da qual ela está localizada, depende, portanto, da sociedade da qual essas formas de expressões elas são manifestadas. Né? Então, o significado antropológico de cultura, tá, que a gente vai trazer aqui, é aquela expressa pelo antropólogo brasileiro chamado Roberto da Mata. Né? Então, cultura, na visão desse antropólogo, seria um mapa, né? Seria um receituário, um código, né? Através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam ou modificam, portanto, o mundo e a si mesmas. Né? Em outras palavras, né, a cultura seria uma espécie de
de cimento, né, que vai dar unidade a certos grupos de pessoas que vão dividir os mesmos usos, os mesmos costumes, os mesmos valores, tá? Então, do ponto de vista, né, deste ponto de vista, partindo desse ponto de vista, portanto, nós podemos dizer que tudo que faz parte do mundo humano é cultura. Nesse sentido, chegamos a uma síntese, né? Não há pessoas que têm e pessoas que não têm cultura, né? Todos temos cultura que expressam em símbolos as formas de se vestir, as formas de falar, né? As formas religiosas, as formas artísticas, por exemplo. Né? E aí acho que a gente pode agora começar a avançar um pouco mais na aula e apresentar dois conceitos fundamentais quando o tema é cultura, tá? Etnocentrismo e relativismo. Bora lá. Seria interessante a gente iniciar esse tópico com uma pergunta, né? Como que nós agimos com aqueles que são diferentes de nós? E aí eu já afirmo que nós agimos rotulando essas pessoas, aplicando estereótipos através dos quais a gente vai guiar, né, vai se guiar com um confronto com a diferença, tá? Lembrando que os estereótipos, né, são aquelas generalizações, né, que as pessoas fazem sobre comportamentos ou características de outros, né? Pode ser sobre a sua aparência, né? Generalizações sobre o seu gênero, generalizações a respeito de roupas, comportamentos, cultura, né? E aqui a gente traz os estereótipos, alguns estereótipos clássicos, né? Como se todo chinês, né, comesse cachorro, né? E como todo francês fosse pintor e, portanto, está sempre andando com a baguete, né, abaixo do braço. E que, como todo brasileiro, enfim, é um estereótipo, né, uma generalização de que eles andariam desta maneira, né? Vestidos da seleção brasileira ou mesmo com uma caipirinha, né? São generalizações que, em geral, classificam as pessoas e rotulam de maneira, em geral, equivocada. Há um outro estereótipo que nosso, né, do nosso estado, né? Enfim, este é alguém do norte, né? Uma pessoa perguntou onde ele é, de onde ele é, e ele respondeu que é do norte, né? E a pessoa já imaginou ele, né, no meio da selva, dançando calypso com uma sucuri, ouvindo um solo de chimbinha, né? Ou seja, são generalizações que classificam as pessoas de forma, em geral, sempre preconceituosa e sempre maldosa e muitas das vezes, né, etnocêntrica, que é o caso desse meme, né? Tá? Existe um conjunto de outros estereótipos, né? Estereótipos de gênero, né? Que muito de nós mulheres ouvimos como a mulher no volante, perigo constante, né? Que lugar de mulher na cozinha. Há outros estereótipos raciais e étnicos, como os negros são inferiores, né? Os índios são violentos ou os muçulmanos são terroristas, né? Há estereótipos também socioeconômicos, né? Os mendigos ah, são mendigos por opção, né? Os sem terra são perigosos ou preguiçosos, né? Tá? E quando a gente utiliza esse tipo de estereótipos, né, para se confrontar com a diferença, o olhar que a gente está dando ao outro é o olhar que a gente está chamando aqui de olhar etnocêntrico, né? O olhar etnocêntrico é aquele que olha o outro como ele é, mas a gente passa, porque está sendo etnocêntrico, enxerga o outro de maneira invertida e, portanto, inadequada, portanto, a gente vai lá e classifica com estereótipos ou com rótulos. Tá? E aí nós somos todos etnocêntricos, já que a gente a todo momento tem que se confrontar com a diferença. Por que somos todos etnocêntricos? Tá? E aí nós somos todos etnocêntricos porque todos os seres humanos eles tendem a tomar, tá, o seu grupo ou a sua sociedade como uma medida para avaliar os demais. Né? Julgamos as outras culturas de acordo com os nossos próprios padrões. Isso sim é um etnocentrismo. Né? Portanto, mais uma vez aqui para ficar claro, né, o etnocentrismo é uma visão de mundo onde o próprio grupo é tomado como o centro de tudo e todos os demais, todos os outros são pensados através dos valores, dos modelos e das nossas definições. Né? Então, nesse sentido, o olhar etnocêntrico é aquele que toma como si, para si, né, a sua cultura como a única correta, a única ideal e todos os demais, portanto, são pensados através dos nossos valores, dos nossos modelos e das nossas definições. Se a gente utilizar essa lente nossa, a gente vai sempre enxergar o outro invertido. Tá? Aqui é
é um quadrinho que só faz uma referência para dizer que as classificações do que é certo e do que é errado, né, vai sempre depender do ponto de vista da cultura, né? Da mesma maneira, esse outro aqui, este é meu certo, né, este é meu errado, né? E como eu tenho outros valores, né, eu só posso achar o valor do outro, que é diferente, estranho, né? Portanto, estou agindo de maneira etnocêntrica. Então, para encerrar essa aula, né, as respostas frente à diversidade, elas devem ser pautadas nessa ideia do relativismo, que é um conceito também central, né? O relativismo cultural, um conceito central para as discussões que nós estamos trazendo aqui na aula de hoje, tá? O relativismo, portanto, ela consiste na suposição de que os elementos culturais, eles devem ser julgados dentro de seus contextos e não pelos padrões de outra cultura. Tá? Então, relativizar é não transformar as diferenças em hierarquias ou em inferiores, tá? Mas vê-los na sua dimensão de riqueza por ser diferente. Tá? Quando nós compreendemos o outro nos seus próprios valores e não nos nossos, nós, portanto, né, estaremos relativizando. Tá? Filhos, filhas, esse era, portanto, o conteúdo da aula de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima.